Que desafio para nós servirmos ao Senhor com toda essa liberdade que nós temos. Eu quero pensar com os irmãos hoje relacionado a esta questão que já foi abordada, do Domingo da Igreja Perseguida. Esse evento acontece há vários anos no Brasil, mobilizados pela Missão Portas Abertas, como já foi dito aqui na abertura, pelos nossos irmãos. Temos participado da Conferência da Família, então essa programação de hoje tem a participação do Ministério de Casais, que o Rafael e Sara fazem parte, eu e Délia, e o Marcelo e Miriam, E também o Ministério de Missões, que tem a minha participação, do seu Nildo, Diácono Nildo, Diácono Rafael, a Ana e a nossa irmã Melânia. E por isso nós estamos aqui nesta noite, para meditar na palavra do Senhor. O irmão André era um irmão que resolveu abençoar pessoas que precisavam ter acesso às Escrituras, acesso à palavra de Deus. O pastor até leu uma citação a respeito dele aqui. E ele então decidiu que ia atravessar a fronteira, uma fronteira proibida de se passar com a palavra de Deus, e ele pediu a alguns irmãos do seu círculo de amizade e de igreja para que estivesse intercedendo, para que ele pudesse então levar essa Bíblia, essas Bíblias, e fazer com que ela chegasse a cristãos, para que eles fossem edificados pela palavra. E ele disse assim para os irmãos: irmãos, eu vou, mas eu não posso mentir, porque crente não mente. E então ele chegou na fronteira com um Fusca carregadinho de Bíblia, lotado. E o soldado na fronteira perguntou a ele: o que o senhor está carregando aí nesse Fusca? E ele falou assim: está cheinho de caixa de Bíblia. Aí o soldado falou assim: o senhor está brincando? Fala sério. Está cheinho de caixa de Bíblia. O senhor está brincando, pode passar. E foi assim que ele fez o primeiro contrabando de Bíblias para um país onde era proibido se ler a Bíblia, se ter uma Bíblia publicamente. Nosso Deus, amados, Ele faz coisas inimagináveis. Deus é o Todo-Poderoso, e quando Ele quer, Ele faz com que a coisa aconteça. Nós temos hoje cerca de 90 mil cristãos, isso é estimativa, porque a Coreia do Norte é um dos países onde se fecha muito as questões de informação, lá não se tem acesso. Se uma pessoa na Coreia do Norte, por exemplo, digitar lá numa internet que talvez ele consiga a palavra Jesus, não vai aparecer nada. Na China também, em muitas regiões da China não tem acesso. E muitas regiões do mundo. Mas o Evangelho continua sendo pregado. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Quer as grandes redes, os grandes sites, queiram ou não, a palavra de Deus continua chegando a todos os povos, a todas as pessoas. Porque o nosso Deus não mente, amados. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, Apocalipse 9, versículo 5, e vários outros textos da palavra de Deus vai nos mostrar que diante do Cordeiro Jesus, no último dia estarão pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, adorando o Senhor. Essa semana a gente recebeu informação, Délia faz parte de um grupo que é bem fechado, eu não posso aqui nem citar o nome desse povo, por causa da segurança desse povo, mas tem um missionário que esteve conosco no Perspectiva e falou desse povo e criou um movimento de oração, e essa semana 3 pessoas que se converteram foram presas, e alguns missionários estavam sendo ameaçados de prisão e de morte também, mas hoje pela manhã eles foram libertos, esses 3 irmãos. Eles não negaram a fé, mas igrejas no mundo inteiro estiveram orando por esses 3 irmãos, que antes eram ligados à religião islâmica, e hoje servem o Senhor Jesus. E hoje Délia me mostrou lá, aqui já tem resposta de oração, irmãos foram
soltos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, você tem glorificado a Jesus? A sua vida é para a glória de Jesus? Nós vamos pensar um pouquinho nesse tema: orando, amando e servindo para a glória de Jesus. Orando, amando e servindo para a glória de Jesus. Abra comigo 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro, capítulo de número 4, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, acompanhe a leitura. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós ainda vamos citar algum texto da palavra, e este texto também nós vamos meditando, e eu gostaria que você mantivesse aberto, esteja atento à palavra do Senhor. Senhor, fale ao nosso coração, precisamos ouvir, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, Tu tens um propósito, e nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui, ó Deus, por Tua bênção, por Teu cuidado, e por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, ó Pai. Ó Deus, eu não consigo, mas o Senhor, ó Deus, pode fazer grandes coisas através das nossas vidas nesta noite. Me use, ó Deus, como um embaixador do Senhor, compartilhando a Tua palavra, e que ela possa produzir grandes frutos, ó Deus, na nossa vida, na vida da igreja, e, ó Deus, grandes frutos por onde o Senhor quiser, ó Deus, proporcionar para a glória do Teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, se você olhar aí o contexto posterior, a partir do versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A pergunta é: como ser alegre, como ser feliz em meio ao sofrimento? Parece aqui algo contrário, duas palavras que parece que não se combinam: sofrimento e alegria, adversidade e exultação. Mas é isso que o apóstolo Pedro estava chamando a atenção daqueles irmãos e da minha vida e da sua vida hoje, porque a palavra de Deus vai nos mostrar aqui aspectos de como eu e você devemos glorificar a Deus mesmo nas adversidades. Irmãos, Pedro está aqui se dirigindo a um povo que estava sob perseguição. Esta igreja, ela tinha sido dispersa por causa da perseguição. Muitos irmãos não tinham mais a sua posse ali, a sua casa, a sua residência, as suas coisas, porque em virtude da perseguição eles tiveram que ir. Assim acontece hoje, muitas pessoas não têm mais o seu lugarzinho ali, aquela construção que ele fez, o seu veículo, as suas posses, saíram apenas com poucas coisas numa mala, numa mochila. E isso tem acontecido a todo tempo em várias partes do mundo. Ontem eu estava assistindo um pedaço, não todo, mas assisti uma live, né? Essa palavra é bem popular, né? Uma live
E aí, isso aí remete ao Wendel, né? Ao Evandro e outros aí dessa geração. Essa live era falando do Janires, né, Evandro? Evandro está balançando a cabeça ali. Janires foi um cantor, compositor, ele era um meio hippie cristão. O estilo dele, talvez se ele entrasse na nossa igreja, se a gente olhasse assim, talvez a gente ia dizer, esse cara não é crente não. Mas todo mundo que conviveu com ele dizia, esse homem é muito crente. Ele nunca subia para cantar, nem para participar em uma igreja, sem antes ter 2 dias de jejum, 3 dias de jejum, de oração, de compromisso com Deus. Ele morreu aos 34 anos de vida, servo do Senhor. Tinha sido um usuário de drogas, tinha sido abandonado pela sua família, mas o Evangelho resgatou. E na sua morte, eles juntaram o que ele tinha para devolver para sua mãe adotiva. Sabe o que levaram? 2 malinhas e 2 violões. 2 malinhas com algumas roupas, algumas coisinhas e 2 violões. Era o patrimônio que ele tinha. Porque ele decidiu dedicar toda a sua vida para a obra, para o reino. E se você procurar, aí os meninos estão começando agora, né? Ramon, né? O Rick, aí, os músicos. Procure músicas do Janires, muitas delas nós cantamos nas nossas igrejas. Talvez você vai falar assim, oi, mas essa música é do Janires também? Essa também é. E nós adoramos o Senhor, ou falamos do Evangelho para alguém através de muitas músicas que ele compôs, mas porque ele decidiu glorificar a Deus com a sua vida. O texto que nós lemos está aqui falando de como glorificar ao Senhor em meio ao sofrimento, como ser alegre nas adversidades. E o texto então vai dizer no versículo de número 7, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A primeira atitude que eu e você devemos tomar para glorificar a Deus, segundo esse texto, é orando. Mas que tipo de oração? Como orar? E a pergunta que eu faço para você é, como está a sua vida de oração? A sua oração é aquela apenas quando você acorda, Senhor, abençoe meu dia? A sua oração é aquela, Senhor, obrigado pelo alimento? Ou será que você tem reservado aquele momento para orar, para falar com o Senhor? Quero lembrar aqui de uma tecla que é sempre batida, mas vale a pena reforçar ela. As nossas reuniões de oração são as menos frequentadas, sendo que deveria ser a mais frequentada. E eu quero aqui, meu irmão, com muito amor no coração por você, amor da parte de Deus. Se você não tem desejo de orar, tem algum problema na sua vida. Você precisa buscar o Senhor e dizer, Senhor, me dê vontade de orar, eu não consigo orar, eu não sei orar, eu não gosto de orar. Porque não tem, amados, como ser vencedor na carreira cristã se nós não orarmos. Se você não desejar orar, se você não desejar estar na casa de Deus com outros irmãos em oração. Há poucos dias a gente estava conversando, eu e o Marcelo, né? A gente estava falando sobre, no tempo da pandemia, em que a igreja convocou os homens, só os homens para vir orar aqui. E a gente estava orando ali em cima, na sala dos casais. E como foi um tempo gostoso, amados, em que estávamos privados de muitos contatos, mas orar, a gente estava orando e compartilhando. Cada um abrindo o seu coração, falando das suas necessidades. Falando dos desafios da carreira cristã, falando dos desafios da família. Amados, o texto vai aqui falar que é necessário a oração. Porque, amados, o tempo é mau, o tempo é ruim, o tempo é difícil. E se eu e você não estivermos nesta vida de oração, buscarmos estar nessa intimidade com o Senhor, falando aquilo que está passando na nossa vida, como que nós vamos vencer? Muitos têm se sucumbido, muitos têm desanimado, muitos têm fraquejado na carreira cristã, e um dos motivos, certamente, é porque não têm desenvolvido uma vida de oração.
quero te perguntar, fazer aqui uma segunda pergunta, além de como está a sua vida de oração, você que está aqui nesta noite, você que está participando conosco pela internet, você garante que tudo na sua vida, que você faz, que você tem hoje, que você planeja, você garante que essas coisas vão acontecer até o último dia da sua vida? Você garante que a sua casa vai ficar de pé até o último dia da sua vida? Você garante, Wendel? Você que está aqui, meu irmão, você garante? Muitos cristãos no Iraque não têm mais a sua casa, mas eles estão firmes com Jesus, eles continuam amando Jesus, eles continuam pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Muitos cristãos no Paquistão continuam servindo ao Senhor Jesus, saem, caminham 5 horas a pé, para ir até uma região bem deserta, e ficam lá em torno de 4 a 5 horas reunidos em oração, cultuando ao Senhor, porque amam o Senhor mais do que qualquer coisa, mais do que a sua própria vida, amados. Eu e você precisamos orar para nos adequar mais a Deus, para nos adequar mais à vontade de Deus. Orar não significa que nós vamos mudar Deus, porque algumas pessoas têm uma ideia errada de oração. Não, vamos orar para que Deus mude essa situação, para que Deus mude isso, mude aquilo. Meus irmãos, Deus já tem um plano. A oração faz nos adequar à vontade de Deus. A oração faz com que nós nos aproximemos mais de Deus. A oração faz com que nós possamos abrir o nosso coração e colocar para Ele aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que estamos sentindo. E não é errado, irmãos, falarmos. Quantas vezes nós vemos o salmista dizendo sobre a sua alma abatida, sobre os sofrimentos que estava passando, sobre a perseguição, sobre a iminência da morte. Quantas vezes o salmista e alguns profetas questionaram: Senhor, até quando esse povo aí, inimigo, vai ficar sobrepujando a nós? Ou seja, o salmista abre o seu coração, o profeta abre o seu coração para Deus. Mas muitos salmos, no próprio salmo, naquele capítulo: esperarei no Senhor, confiarei no Senhor, adorarei o Senhor, louvarei ao Senhor, porque o Espírito Santo vai trabalhando o coração e vai nos adequando à vontade do Senhor, amados. Eu me lembro do pastor José Dilson, quando esteve preso no Senegal, injustamente acusado de pegar crianças e adolescentes e levar para o orfanato obrigadas, o que não era verdade. Pastor José Dilson e outros irmãos fizeram aquele orfanato porque aquelas crianças estavam sendo abusadas por vários líderes muçulmanos ali no Senegal. E José Dilson, depois de muito tempo trabalhar ali em Guiné-Bissau, conhecia aquelas crianças, muitas delas, e sabia: essas crianças, elas foram cooptadas por muçulmanos. Os pais dessas crianças foram enganadas, porque esses muçulmanos chegaram em Guiné-Bissau e disseram: aqui nós vamos dar estudo, nós vamos dar uma condição melhor para essas crianças. E esses islâmicos amados levaram essas crianças para o Senegal e colocaram elas para ser pedintes. E quando uma criança dessa não chegava com comida ou dinheiro para esses líderes islâmicos maus, elas apanhavam, elas sofriam. E José Dilson, vendo essa situação, criou um orfanato e começou a abrigar muitas dessas crianças e adolescentes. Um pai islâmico encontrou uma dessas crianças no orfanato, e ao chamar essa criança para voltar para casa, essa criança não quis. Ela falou: não, agora eu sou de Jesus, agora eu sirvo a Deus. E esse homem, então, com alguns líderes daquele país, colocaram José Dilson na prisão.
Mas José Edilson, amados, o pedido de oração dele era sempre: irmãos, orem para que eu seja fortalecido. Nenhum dos e-mails que ele mandou, nenhum dos pedidos que ele enviou através da sua esposa, foi pedindo para que ele fosse liberto da prisão, mas para que Deus desse graça e fortalecesse ele naquela adversidade. E assim foi, irmãos. Durante todo o tempo que ele ficou na prisão, houve conversões, houve transformação, a ponto de um líder islâmico que estava preso, que era como se fosse um rei dentro da cadeia, onde todo mundo fazia por ele. Quando José Edilson começou a lavar banheiro da prisão, quando José Edilson começou a distribuir a comida dele com outros, aquele homem ficou constrangido. Teve até naquela prisão, irmãos, torneio de futebol entre os agentes penitenciários e os presos. Tiveram igrejas aqui no Brasil e nos Estados Unidos que se juntaram e construíram uma nova ala naquele presídio para dar condição melhor para os presos. Veja, irmãos, como que Deus faz. Deus é o Todo-Poderoso. Tem tantas bênçãos reservadas para mim e para você. Quando eu falo de bênção, irmãos, não é só material. É a gente ver o cuidado de Deus em todas as coisas. Mas é necessário orar. É importante nós orarmos. É importante nós buscarmos o Senhor. Quantos testemunhos eu e minha família, eu, Délia, Natan e Brenda, nós poderíamos aqui ficar até amanhã, falando para os irmãos de situações que Deus respondeu às nossas orações, e você também certamente tem testemunhos. Então, irmãos, por que não orar mais? Por que não buscar mais o Senhor? Os tempos eram difíceis, e Pedro então diz: vamos orar. Sabe por quê? O texto está dizendo: para que sejais criteriosos e sóbrios, ou seja, discernimento, sabedoria, saber como agir, o que falar. E cada vez nós precisamos mais disso, amados, numa sociedade tão depravada, tão longe de Deus. Segundo aspecto para glorificarmos ao Senhor, o texto aí está dizendo, versículo de número 8, vamos ler juntos, versículo de número 8? Versículo de número 8, leia comigo, vamos juntos? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, o apóstolo Pedro aqui, ele fala dessa segunda atitude que envolve esse glorificar ao Senhor, que é o amor. Então nós precisamos amar. E esse amor aqui no original é aquele amor da pergunta de Jesus para o apóstolo Pedro, quando ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus era sempre: Pedro, tu ágape? A segunda, tu ágape? É esse amor, amados. É o amor sem interesse. É o amor que não visa benefícios. É o amor com que o próprio Deus nos amou. Porque a pergunta é: eu e você, o que nós temos para oferecer para Deus? Numa situação de pecado, de depravação, de estarmos longe de Deus, nós temos algo para oferecer de bom para Deus? Nada. Mas Deus nos amou nessa situação. É um grande amor demonstrado para mim e com você. Mesmo nós ainda pecadores, o Senhor nos amou. Porque Ele enviou Jesus para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. E o apóstolo Pedro então vem, amados, dizer aqui: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. De nada adianta, amados, fazermos tantas coisas se nós não tivermos amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, dentro daquele contexto, ele vai falar de muitas coisas, de muitos dons, de muitas realizações que nós podemos fazer. Ele cita, por exemplo, você pode profetizar, você pode pregar, você pode fazer algo para alguém, mas ele termina
esse capítulo 13 dizendo: mas se não tiver amor, não tem valor. Para Deus não tem valor. Queridos, tem tanta gente fazendo tantas coisas por aí. Não só igrejas, mas órgãos, ONGs, governos. Tem muita gente fazendo muita coisa. Mas a pergunta é: com qual motivação? Qual é a intenção? É a glória de Deus? O cristão, amados, ele faz para a glória de Deus. Não é para se aparecer, não é para fazer barganha, mas sim para a glória de Deus. Eu me lembro que quando, certa feita, nós estávamos aqui como igreja, vários irmãos participaram desse movimento, construindo uma casa para uma pessoa, e ela então se sente até hoje, ela se sente em dívida. Ela fala assim: até hoje eu não fui para a igreja, mas desde o começo, quando nós começamos a construir aquela casa, eu dizia para ela: nós não estamos fazendo para você, nós estamos fazendo para Deus. Muitas vezes nós falamos isso, não só eu, mas eu me lembro o presbítero Roberto falando isso, eu me lembro de outros irmãos que participaram lá, o Belo e outros, falando: nós estamos fazendo para Deus. Algumas vezes eu falava com a equipe, falava assim: irmãos, vamos fazer o melhor, porque às vezes na obra, tem aquele negócio: vamos fazer aqui, vamos fazer o melhor, porque nós estamos fazendo para Deus. Pessoas do bairro passavam e diziam: ela não merece, vocês estão perdendo tempo. Quando a gente faz para Deus, amados, isso descansa o nosso coração, isso tranquiliza a nossa alma. Nós não ficamos preocupados com o que a pessoa vai fazer com aquilo, porque nós estamos fazendo é para quem? Para Deus. Se a pessoa usou bem ou mal, o problema vai ser dela com Deus. Se nós estamos aqui aplicando os recursos da igreja na obra missionária, se nós estamos aplicando o recurso para abençoar a vida de alguém, e ela usa isso de forma errada, vai ser uma responsabilidade dela com Deus, porque todos nós vamos prestar contas a Deus. Mas nós precisamos fazer com amor. E quando nós fazemos com o amor de Deus, Deus é glorificado. Porque é isso que o texto está dizendo. A segunda parte dessa questão do amor, amados, o versículo de número 8, a parte B diz: porque o amor cobre multidão de pecados. Meu querido irmão, eu te desafio a praticar isso. Quero te fazer uma pergunta: você já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus? Já reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Sim ou não? É você que vai responder para Deus. Se você está nessa condição, então você é chamado a perdoar, seja quem foi que fez alguma coisa contra você. Porque o texto está dizendo para nós que o amor cobre o quê? Algum pecado? Um pecadinho, um pecadão? Multidão de pecados, independente de qual foi o pecado. Missionário, mas é difícil. Claro, nossa natureza humana sempre quer algo em troca. Tanto é que às vezes eu já ouvi pessoas dizer: eu te perdoo, mas nunca mais. Não é assim? Mas se você quer glorificar a Deus, perdoe. Vai fazer bem para o seu coração. Vai fazer bem até para o seu físico, sabia? Não são todos os casos, mas alguns casos de câncer, de úlceras, é por causa de mágoas mal curadas. Converse com os especialistas, eles vão dizer. É pecado não confessado. É amor, é perdão de pecado não liberado. Cuide do seu coração, irmãos. O desafio era porque aqueles irmãos poderiam ser tendentes a querer vingança contra os perseguidores. Mas eles precisavam glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento e à adversidade.
Então Pedro diz: ame, porque o amor cobre multidão de pecados. Assim como Cristo nos perdoou, também nós devemos perdoar os outros. Isso é ser filho de Deus, isso é fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, versículo de número 10, diz assim, vamos ler juntos? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o apóstolo Pedro aqui vai usar essa expressão, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Essa palavra aqui é, seja diácono. Esse servir aqui é, seja diácono. Você precisa ser diácono. O que Pedro está dizendo? Esteja sempre disposto a abençoar. Esteja sempre disposto a servir aos outros. Servir aqui, amados, é um dom de Deus, é carisma, é uma bênção, é um grande privilégio nós participarmos no reino de Deus. Deus podia fazer qualquer coisa, Deus podia converter todas as pessoas do mundo, apenas com a palavra, com a ação dEle, mas Ele nos dá o privilégio de eu e você participarmos. Irmãos, como é bom nós podemos ver os feitos de Deus e nós servirmos ao Senhor. Meu querido, não encare a obra de Deus como algo pesado, não encare o serviço no reino de Deus como algo dificultoso. E servir, amados, é em todos os aspectos da igreja, em todos os âmbitos da igreja, em todos os ministérios da igreja, você pode ser útil, você pode ser um abençoador, você pode abençoar pessoas levando o evangelho, anunciando Jesus, participando de alguma forma, para que o evangelho cresça, para que o evangelho progrida. Nesse tempo agora de pandemia, por exemplo, nós tivemos aí várias igrejas que tiveram problemas, por causa de fechamento de igreja, por causa de alguns decretos. Entrou em ação a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ou seja, advogados, que serviram ao Senhor Jesus, através da sua profissão. Eu e o pastor Everson, a gente sempre recebe lá no grupo de pastores, os médicos, os dentistas, servindo lá no Nordeste, abençoando as comunidades sertanejas, alguns lugares que o dentista nunca foi. Aí agora, por causa do projeto em parceria com o Instituto Água Viva, até compraram uma van semana passada, mais uma van para atender o sertão. Então médicos, profissionais da área de saúde estão lá servindo. E poderíamos aqui citar muitas outras formas de servir. A minha pergunta é, você está disposto a servir? Você já procurou o pastor da igreja? Já procurou os presbíteros da igreja, os diáconos? Aqui, em que eu posso ser útil? Não sei o que eu vou fazer. Aliás, eu não sei fazer muita coisa, mas estou aqui para servir. Amados, há espaço para todos no reino de Deus, desde o menorzinho até o ancião, para servir ao Senhor. E o apóstolo Pedro, então, aqui vai falar, servir conforme o dom que recebeu, conforme o carisma que recebeu, como despenseiro, ou seja, cuidador, porque eu e você vamos prestar contas no último dia. Você queira ou não, você entenda isso, ou queira entender isso ou não, mas todos nós vamos comparecer diante de Deus no último dia e vamos prestar conta daquilo que Deus nos deu como dom para realizar para a obra dEle, para a glória dEle. Meus irmãos, que nós estejamos dispostos a abençoar pessoas, porque isso é servir no reino de Deus.
Para partirmos aqui para a nossa conclusão desta meditação nesta noite, eu quero desafiá-lo com uma pergunta. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem orado? Você tem amado? Você tem servido? E com isso você tem glorificado a Deus? O nome do Senhor Jesus é engrandecido. Pessoas conhecem o Evangelho através dessas atitudes. Comece, se você não faz, ore por cada um dos seus vizinhos. Vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, vizinho da outra casa de trás. Pelos da sua rua, pelos seus familiares. Ore, interceda, faça isso. Ore para que o Senhor te abra oportunidades e que te dê sabedoria para que você compartilhe o Evangelho. Além de orar, ame. Ame a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Ame até o seu inimigo, porque é isso que a palavra de Deus nos ordena. Sirva, esteja disposto a servir. Você pode dizer: Senhor, eu quero servir de alguma forma no teu reino. Eu quero ser útil no teu reino. Amados, Deus tem propósitos maravilhosos na nossa vida, mas muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. O texto, no versículo de número 19 desse mesmo capítulo, termina dizendo assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que isso quer dizer para mim e para você? É que nós devemos ficar tranquilos. Mesmo que tenha algo que seja perturbador, devemos descansar em Deus. Sabe por quê? Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu e você não sabemos por causa da limitação. Eu e você somos limitados nas nossas avaliações. Eu acho que poderia ser assim, eu acho que poderia ser assado, eu acho que deveria assim, eu acho que Deus poderia fazer dessa forma, eu acho que a igreja poderia realizar assim. Não é assim que a gente fala e age e pensa? Mas Deus sabe o que é melhor. Por isso eu preciso amar, por isso eu preciso orar, por isso eu devo estar disposto a servir, a participar junto. Meus irmãos, Deus pode fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida. A questão é que muitas vezes nós escolhemos o caminho errado. Semana passada eu ouvi uma história interessante. Um homem, ele era receptador de carros roubados. Não é aqui do Espírito Santo, é de outro estado. E ele estava acostumado a receptar carros roubados e os ladrões, então, conheciam esse homem. E um dia disseram para ele: aqui, você está acostumado a receber bastante carro roubado nosso aí e tal, vamos participar de um assalto com a gente? E ficou perturbando ele para ir roubar junto, e ele relutou por um tempo, mas até que ele resolveu ir, e aí ele foi lá, comprou uma arma para participar de um assalto, e ele saiu então de moto, para ir participar de um assalto, para roubar um carro. E quando ele parou em um dos cruzamentos, indo para se encontrar com esses outros, um mendigo apontou o dedo para ele e disse assim: você não deve ir por esse caminho. Se você for por esse caminho, você vai voltar para casa num caixão. Ele começou a chorar naquele cruzamento, porque ele conhecia a palavra de Deus. E ele voltou para casa, e ele disse para a esposa o que ele estava pretendendo fazer. E naquele dia ele tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus. Hoje ele é um pregador da palavra. Hoje ele anuncia o Evangelho que transforma corações. Às vezes nós estamos, amados, querendo... Talvez você fale assim: mas eu não tenho intenção de roubar ninguém, de pegar uma arma, de cometer um assalto.
mas talvez você está gastando a sua vida em coisas que não agradam a Deus. E o que não agrada a Deus é pecado tanto quanto cometer um assalto. Você sabia disso? Porque às vezes nós achamos que nós somos bons. Não, eu sou melhor do que o fulano. Porque a gente começa a comparar. Eu sou melhor do que o cicrano, eu não faço aquilo que ele faz. Mas então, o nosso nível é bem maior. Se compare com Deus, se compare com Jesus. E quando nós nos compararmos com Jesus e com Deus, nós vamos ver o quanto nós somos pecadores, o quanto nós necessitamos da graça salvadora, o quanto nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, glorificando ao Senhor Jesus. Meus queridos, vamos viver para a glória do Senhor. Os cristãos presos ao redor do mundo, os cristãos em perseguição, que estão sob perseguição, a grande maioria deles estão glorificando ao Senhor Jesus, mesmo que isso custe a liberdade, mesmo que isso custe a própria vida, mesmo que isso custe às vezes até um parente ser preso também, como vimos o caso do irmão iraniano, do Tahi. Ele correu o risco, mas por amor a Jesus. Vale a pena, sabe por quê? Toda a eternidade com Deus, servindo ao Senhor Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Fale com o Senhor. Senhor, eu tenho glorificado a Ti, orando. Senhor, eu tenho glorificado a Ti, amando. Senhor, eu tenho glorificado a Ti, servindo. Vivamos para a glória de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que chegou até nós. Esses irmãos, ó Pai, alvo inicial desta carta do apóstolo Pedro, eles estavam sobre grande perseguição, grandes adversidades, ó Pai, mas foram desafiados a viver o verdadeiro Evangelho, orando, servindo, amando, ó Pai. Ó Deus, trabalha o nosso coração, cada um que aqui está, cada um que está ouvindo, ó Pai, a mensagem do Senhor nesta noite, nessa oportunidade, para que verdadeiramente nós possamos viver para a glória do Senhor Jesus, para que nós, ó Deus, possamos glorificar ao Senhor. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa mente, Tu conheces, ó Deus, aquilo que passa na vida de cada um de nós. Ó Deus, se tem alguém que está passando por uma grande adversidade, por um grande problema, por sofrimento, talvez, ó Deus, está sendo maldizido, mal falado, está sofrendo alguma perseguição, ó Deus, por amar ao Senhor. Ó Deus, derrame da Tua graça abençoadora, fortaleça na fé, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a glorificar ao Senhor, nos ajude, ó Deus, a viver a Tua palavra e praticá-la, ó Deus. Quero Te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um que adentrou aqui nesta noite, cada visitante também que está participando conosco. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos na fé, prontos para responder a razão porque nós servimos ao Senhor, prontos, ó Deus, para dizer que o Senhor é o nosso Deus e não abrimos mão do Senhor. Que nossa fé possa estar firmada nesse autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ó Deus, nós rogamos mais uma vez pela igreja perseguida, rogamos mais uma vez pelos irmãos da Portas Abertas, rogamos pelos irmãos de outros ministérios, de outras organizações missionárias que têm apoiado a igreja perseguida. Ó Deus, que a Tua graça possa continuar sendo abençoadora na vida de cada um destes, ó Pai. E nós, ó Deus, almejamos esse dia em que todos estaremos diante do Cordeiro Jesus, o adorando, pessoas de toda tribo, toda língua, toda nação, celebrando o Cordeiro Jesus, o vencedor, aquele, ó Deus, que tem o livro nas mãos, aquele que é o único que tem poder para desatar os selos. Ó Deus, glória, louvor, honra, adoração seja a Ti, ó Deus, sempre, para todo sempre, através da vida de cada um de nós.
nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, continue orando por